Boa noite, boa noite, boa noite, pessoal. Boa noite para todos aí. Até, até agora tá chegando o pessoal aí. Vamos lá, boa noite. Guardar o pessoal chegar. Olá, olá, boa noite, Lavínia. Tudo bom? Vamos falar um pouquinho aí sobre a crise da monarquia, né? Então, Natália, Matheus. Matheus, tudo bom, Matheus? Beleza? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a crise da monarquia. Vamos aguardar aí um pouquinho, Natália, Matheus, Lavínia também. Tá? Samuel, mais uma vez aí. Samuel, obrigado pela presença. Tatiana também. Valeu, valeu. Elton, Tom, tudo bom? Oi, professora Tatiana, tudo bem? Bom que vocês estão aí novamente, pessoal. Vamos aguardar só mais um cadinho, ver se chega mais gente aí, para a gente falar um pouquinho sobre a crise da monarquia. Né? Vamos entender aí como se deu o processo de proclamação de república, outros chamam de golpe da república e tudo mais. Então vamos analisar um pouquinho. Falou? Vou pedir só um pouquinho de paciência aí que o pessoal está chegando. São 8 horas agora, exato, 8h02. Então, todo mundo chegando aí. Valeu, Tom. Silvia, tudo bom, Silvia? Obrigado aí pela presença. Lucas, também. Valeu, grande Lucas. Boa noite, boa noite. Professor Pablo, pô, coisa boa. Grande professor de língua portuguesa e redação aí. Tudo bom, Pablo? Vamos falar um pouquinho sobre a crise da monarquia e como é que se deu o processo de proclamação da República, né? Carol, tudo bom, Carol? Vamos começar aí. Ao som de Emicida. Pedro, ô Pedrão, tudo bom, Pedro, João, cara, coisa boa. Boa noite, Samuel. Ao som de Emicida aí a gente começa nossa live. O microfone tá legal? Vocês estão conseguindo ouvir certinho aí? Se puder responder aí. Boa noite, boa noite, boa noite. CJ Gomes também aí, tudo bem? Ao som de Amarelo de Emicida, uma das músicas mais legais aí dos últimos anos. Valeu, Lucas, obrigado aí pela resposta. Vamos lá. Vamos ver se hoje eu consigo... Fala, João. Quem dera, João. Oh, famoso ainda não. Eu falei, o projeto... Deixa eu diminuir aqui. O projeto é... Ano que vem tá aí, chegando lá perto do Whindersson Nunes, Felipe Neto, dessa galera lá em cima, só com as redes sociais. Eu conto com a ajuda de vocês. Compartilha essa live aí, compartilha os vídeos. Se der tudo certo, ano que vem, tô viajando pelo mundo. Graças a vocês. Ó, vamos lá, vamos começar aí. São 8h05. E vamos começar a falar um pouquinho então sobre a nossa live de hoje. Marcelo e Sofia, tudo bom? Cláudia? Boa noite, professora Cláudia, tudo bem? Vamos lá, gente, olha só. Vamos... O Helder também, tudo bom, Helder? Valeu, João. Vamos lá, pessoal, olha só. A gente vai começar a falar agora um pouquinho sobre todo o processo de crise do Segundo Reinado que vai desembocar então na proclamação da República, né? Agora há pouco eu citei a questão do golpe da República. A historiografia trata a proclamação da República como um golpe. Alguns vão mais além, inclusive, chamam aquilo de um golpe militar mesmo, já que teria sido o Exército a principal instituição a se articular para retirar no Pedro II. Outros citam aí um golpe republicano em função não especificamente militar, já que havia uma participação
de parcela da sociedade civil. Mas vamos lá. Valeu, Cláudio. Obrigado aí, Renan. Tudo bom? Gente, olha só. Antes da gente falar especificamente aí do que seria, do que foi esse golpe da República, vamos relembrar um pouquinho alguns fatos chaves assim do segundo reinado, né? Lembrando que em 1831, o Dom Pedro I, ainda primeiro reinado, ele abdica do trono em favor do filho dele, né, o Dom Pedro II, que na época tinha aí menos de 5 anos, né? Normalmente a gente arredonda para 5 anos, acho que tinha 4 anos e meio, mais ou menos. Pois bem, cara, é óbvio que uma criança de 5 anos de idade não tem a menor possibilidade de governar, né? Embora às vezes eles achem que tem, mas não tem. Ó, então ficou estabelecido naquela época que o Brasil seria comandado por regentes, né? Então seriam aí responsáveis por comandar o Brasil até que Dom Pedro II completasse a maioridade, né? Ou seja, os 18 anos. O período regencial talvez tenha sido o período mais conturbado assim, da história do Brasil, né? Foi um período que teve curta duração. Ele foi, obrigado, Ela. Ele teve um período aí de 9 anos, mas foi um período extremamente complexo, cara. Ah, tá chegando a professora Simone aí, ó. Tá chegando a professora Simone. Já vou deixar avisado aqui que semana que vem eu vou fazer uma live com a professora Simone pra gente falar sobre o centenário da Semana de Arte Moderna, cara. Aí semana que vem a gente vai um pouquinho sobre o centenário da Semana de Arte Moderna. Falou? Já deixo avisado aí para vocês. Ó, vamos ver se a semana consegue entrar aí, que aí a gente já fala um pouquinho agora já nesse início. Caio, grande Caio, tudo bom, Caio? Professora Simone, tá aí? Aí, professora Simone. Boa noite, tudo bom, professora? Boa noite, Simone. A internet tá lá. Onde está? Calma aí. Pessoal, deixa aí, enquanto a Simone está ajeitando lá. A professora Simone é professora de língua portuguesa, de redação de literatura. E aí a gente está combinando semana que vem a gente fazer uma live falando sobre o centenário da Semana de 22, né, que aconteceu entre os dias 13 e 17, né, de 1922. Então vamos fazer uma live falando um pouquinho sobre a semana, não só sobre a semana, mas contextualizando também o período, né, falando um pouquinho da história do Brasil nos anos de 1920. Ver se a professora consegue acessar aí. Tá um pouquinho. A internet deve ser da Claro. Mentira, Claro, tô brincando, se quiser. Por falar nisso, já vou aproveitar aqui e agradecer os nossos patrocinadores. Então, agradecer os nossos patrocinadores, que são, deixa eu pegar aqui a listinha. Na verdade, não tem ninguém ainda, mas se você conhecer alguém que queira patrocinar a live, é só avisar. O seu nome vai ser o primeiro que eu vou colocar aqui. Por enquanto, não tem patrocinador ainda, mas se você quiser patrocinar ou conhecer alguém, aí é só avisar. Falou? Avisa que a professora Simone está enrolada. Conseguiu aí, professora? Botar aqui o negócio dela. Ih, tá ruim. Ainda bem que é só um teste, né? Agradecer, então, os nossos patrocinadores, que não tem ainda, mas se vocês quiserem, pode patrocinar a gente. Deu ruim. Ó, vamos lá. Acontece. Agora foi, Simone? Melhor. Tá me ouvindo, Fred? Deu ruim, né? Tô te ouvindo. A imagem tá um pouquinho ruim aí. Ruim? E aí, Pedro? A imagem tá ruim, Fred? Agora tá melhorando. A imagem tá melhorando. O áudio tá bacana. Não sei se é porque eu tô aqui. Manda tá. Ela tá aí, ela tá vendo aí. Aqui. Já mandei, já pedi, Tom. Já pedi a Tati para me ajudar. Mas não adianta, sabe que eu sou tosca.
A imagem tá travando, Fred? Tá travando o som e a imagem. Hã? Tá travando aí. Vamos ver, de repente, se mais pro final aí. Porque tá, a internet tá ruim. Acontece. Cara, a internet. Fred, Oi, Simone, pode falar, agora eu tô te ouvindo. Pô, tá muito ruim, Simone. Tá ruim aí, tá ruim. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos ver se daqui a pouco, no final eu te chamo de novo, vou ver se, vou ver se melhora, porque. beleza. Como é que eu saio? Falou? Mas já deixa avisado a todos aí, então, que semana que vem a gente vai fazer uma live falando um pouquinho sobre o centenário da Semana de Arte Moderna de 1922. Falou, pessoal? Beleza. Beleza, galera. Então, olha só, muito maneiro. A gente vai falar um pouquinho de poesia, de música, de arte, tá legal? Então, não perca. Que dia, Fred? A gente pode combinar na terça-feira, vamos lá? Dia 22. Aí Beleza. fecha 22, falar de semana de Beleza. 22, entendeu? Tá, valeu. Aí já deixa avisado, Beijo, a gente gente. faz Tchau, aí tchau. um banner no cartaz para divulgar. Valeu, pessoal. Beleza, beijo. Tchau, tchau, Fred. Como é que Boa eu semana que saio? vem. Boa noite, Como é Mariana. que eu saio? Mariana chegou, Matheus Como também, é que tudo eu bom? saio? Desliga. Sai do Instagram Como que é ele que eu sai saio, cara? automaticamente. Tem um X, vê se não tem um Ah, mas xizinho aí em cima aí. eu quero continuar ouvindo. Ah, Então, aí só aperta o X, que eu acho que peraí, vai sair a sua. peraí então. Vou tentar, hein? Ai, Jesus. Valeu. Aí, valeu, Simone. Vamos lá, pessoal, olha só. Tom, linda, tudo bom, linda? Olha só, gente. Eu estava falando agora que está chegando. Semana que vem eu vou fazer uma live com a professora Simone sobre o centenário da Semana de Arte Moderna, beleza? Acabou que a internet lá não estava muito boa e acabou que estava travando um pouquinho. Mas já fica avisado aí, então, semana que vem, dia 22, terça-feira, né, uma live sobre o centenário da Semana de Arte Moderna, beleza? Então a gente vai falar um pouquinho sobre o contexto histórico, sobre o que foi essa semana e um pouquinho sobre o modernismo também, né? Que se transformou aí num ícone da cultura brasileira do século XX. Olha, vamos lá. Voltando a falar aqui então sobre para a gente entrar na crise do Império, né, pessoal? Boa noite, Guto. Pessoal, olha só. Então, como eu havia comentado, quando Dom Pedro I renuncia, Dom Pedro II tinha apenas 5 anos de idade. O que ficou estabelecido? Ficou estabelecido que o Brasil seria comandado por regentes, né? Então, durante esses 9 anos, o Brasil foi comandado por regentes. Um período extremamente conturbado da história do Brasil, né? Ou seja, apesar de relativamente curto, foi um período de uma instabilidade política muito grande, né? E também de inúmeras revoltas, né? Você tem uma série de revoltas que vão do norte, da província do Grão-Pará até o Rio Grande do Sul, com a Farroupilha. Então, justamente essa instabilidade e essas revoltas fizeram com que, em 1840, a maioridade de Dom Pedro II fosse antecipada. Então, aos 14, né, aos 15 anos de idade, entre 14 e 15 anos de idade, o Dom Pedro II ele é coroado imperador do Brasil. No episódio que a gente chama de o golpe da maioridade. Cara, a história do Brasil ela é uma história repleta de golpes, né, de articulações políticas, né, que fizeram com que alguns governos fossem destituídos, assumindo outro, saído através dessas articulações políticas. Então, lá em 1840, o Dom Pedro II tem a sua maioridade antecipada, né, e assume, então, aí é coroado aos 15 anos como imperador do Brasil. Tem início aí o que a gente chama de Segundo Reinado. Cara, a gente vai fazer uma espécie de um panorama muito rápido aí dessa questão do Segundo Reinado para a gente entrar na crise do Segundo Reinado, que é o que de fato nos interessa. Mas eu não consigo falar da crise do Império, a crise da monarquia, sem citar algumas características desse momento. Então, como eu falei, aos 15 anos Dom Pedro é declarado imperador,
E a gente costuma dividir o segundo reinado em 4 grandes tópicos, assim, né? A política interna, a política externa, a economia e justamente a crise. Cara, do ponto de vista político, né, em relação à política interna, o que Dom Pedro II conseguiu fazer é solucionar aquele problema da instabilidade política que existia. Quando ele assume em 1840, ainda existiam algumas revoltas internas no país. A maior delas era a Farroupilha, que acontecia no Rio Grande do Sul, também chamada de Guerra dos Farrapos. Em 1845, o Dom Pedro II consegue, através de um acordo com os revoltosos no Rio Grande do Sul, a assinatura de um tratado chamado Tratado de Ponte Verde, que acabava com aquela revolta. O Brasil reincorporava o Rio Grande do Sul e o estado de Santa Catarina, que haviam se separado durante a Revolução Farroupilha, e os revoltosos são anistiados. Beleza? Cara, 3 anos depois, Dom Pedro II consegue conter a última grande revolta do período imperial brasileiro, que aconteceu em Pernambuco, né, em Recife. E Recife e Olinda, que foi a chamada Revolução Praieira, né, que acabou, para alguns, aí significou uma tentativa de criação ali em Pernambuco de uma república liberal e tal, mas que também fracassa e tal. Então, assim, depois de 1848, o Brasil viveu um longo período de estabilidade política, ou seja, você não teve revoltas que ameaçassem a ordem interna do Brasil, beleza? E a gente costuma dizer que o segundo reinado foi relativamente tranquilo do ponto de vista político. Isso porque Dom Pedro II ele consegue solucionar os problemas que existiam entre os 2 partidos políticos na época, que era o Partido Liberal e o Partido Conservador, através do que a gente costuma chamar de Ministério da Conciliação, ou Ministérios da Conciliação. Não sei se vocês se recordam, ou para quem não sabe, durante o segundo reinado, até mais ou menos ali a década de 1870, havia 2 partidos políticos no Brasil. O Partido Liberal e o Partido Conservador, né, que, em tese, eram opostos, mas que, na prática, acabavam simbolizando a mesma camada social no Brasil. Desde a Constituição de 1824, aquela que foi outorgada pelo pai dele, né, por Dom Pedro I, primeira Constituição do Brasil. Diga-se de passagem, o Brasil, como eu falei agora há pouco, ele tem um histórico de golpes e o Brasil tem um histórico de autoritarismo. Né? Se a gente parar para analisar a história do país, a gente vai ver que o Brasil se forma como um país em 1822, né? A gente inclusive vai completar agora o bicentenário da independência. Em 1824, a primeira Constituição do Brasil, o primeiro Código de Leis máximo do Brasil, foi extremamente autoritário. Né? Ele foi outorgado pelo imperador, ou seja, a Constituição foi imposta. Né? Dom Pedro I havia mandado fechar a Assembleia Constitucional, fecha a Constituinte, manda prender alguns parlamentares. Então o Brasil se forma como um país politicamente autoritário. Então a história do Brasil, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é uma história linda, né, pacífica, não. Beleza? Então ainda vigorava, né, quando Dom Pedro II assumiu, ainda vigorava a chamada Constituição de 1824. E tem um ponto importante da Constituição, que é a questão do voto, né, que era o voto censitário, que é o voto relativo à renda do indivíduo. Somente homens, o que a gente chama de voto masculino censitário, somente homens, né, maiores de idade que possuíam acima de uma determinada renda tinham a possibilidade de participar do processo eleitoral, serem votados ou votarem. Então vamos lá. O Brasil tem um histórico de golpes, o Brasil tem um histórico de autoritarismo político e se forma como um país, né, que excluiu a imensa maioria da população. Então esse é mais ou menos aí o panorama do início do Brasil como nação. Tá? Então, mesmo a gente observando no segundo reinado que o Partido Liberal e o Partido Conservador eles eram opostos, né, na teoria, na prática, eles vão representar a mesma camada social. Por que a mesma camada social? Porque só poderia fazer parte do processo político homens
maiores de idade que possuíam acima de uma determinada renda. Então, não havia grandes diferenças ideológicas aí entre liberais e conservadores, exceto a questão dos liberais serem favoráveis a um poder descentralizado e os conservadores favoráveis ao que a gente chama de centralização de poder. Essa talvez seja a diferença marcante entre esses dois. De resto, representavam a mesma camada social. Ou, como dizia-se na época, e que até hoje essa expressão ainda é pertinente, eram farinha do mesmo saco. Beleza? Essa expressão ela serve para a gente se referir. Aliás, muitas pessoas se referem aos políticos até hoje utilizando essa expressão, que é uma expressão característica do Segundo Reinado. Liz, tudo bom, Liz? Boa noite. Liberais e conservadores eram farinha do mesmo saco, ou seja, representavam a mesma camada social. Ou ainda, que é uma expressão que também pode ser aplicada aos dias de hoje, que é nada mais conservador do que um liberal no poder. Saca? Nada mais conservador do que um liberal no poder. Então, o histórico da formação do Brasil ali no primeiro e no segundo reinado é esse. Né? Então, politicamente, o Dom Pedro II consegue equilibrar, né, e reduzir as disputas que existiam entre os representantes desses dois partidos. Vigorou também nesse período o que a gente chama de parlamentarismo às avessas. Né? O que era o parlamentarismo às avessas? Tinha como modelo o parlamentarismo britânico, mas, na prática, quem nomeava o chefe dos ministros, né, o chefe do ministério, que corresponderia mais ou menos aí ao primeiro-ministro, era o próprio imperador. Então, Dom Pedro II conseguiu articular de uma determinada maneira que ele obteve o controle do legislativo brasileiro durante a maior parte do segundo reinado. Né? Vale lembrar que os senadores eram nomeados pelo imperador e tinham um cargo vitalício. Né? Então, esse é mais ou menos o panorama político. O Dom Pedro II consegue manter aí uma certa estabilidade política durante um longo período. Tá? Do ponto de vista econômico, a gente sempre destaca o café. Né? Assim, o café ele recoloca o Brasil no cenário internacional do comércio, depois da década ali, mais ou menos de 1830, né? Depois de 1840, com a entrada de Dom Pedro II, se transforma aí no principal produto de exportação do Brasil. O Brasil, então, como grande exportador de café, até os dias de hoje. Se não é o maior, é um dos maiores. Né? Inicialmente na região do Vale do Paraíba, que é aqui no Rio de Janeiro, o uso da mão de obra escrava. Então, depois ele vai se expandindo para o oeste paulista. Né? Para a gente fechar essa parte econômica do segundo reinado, vale lembrar também uma tentativa de industrialização. Tem curta duração, que a gente chama de surto industrial. E a gente destaca a figura do Irineu Evangelista, né? Mais conhecido como o Barão de Mauá. Né? O Irineu, você não sabe nem eu, mais conhecido como Barão de Mauá. Né? Então, o Barão de Mauá, considerado o primeiro grande industrial do Brasil, banqueiro e tudo mais, funda-se nesse período aí a primeira ferrovia. Né? Então, de 1854, se eu não me engano, você tem a construção aí do que seria a primeira ferrovia no Brasil, acho que são 14 quilômetros, que ligava o Rio de Janeiro, a ferrovia ligaria o Rio de Janeiro a Petrópolis. Né? Então, você tem na década de 1850, a inauguração desses primeiros 14 quilômetros, e depois essa ferrovia vai ser finalizada na década de 1880. Tá bom? Era chamada Estrada de Ferro Petrópolis. Né? Alguns conheciam como Estrada de Ferro Mauá. Cara, então, mas ele não vai para frente. A industrialização no Brasil só vai acontecer 100 anos depois. Tá bom? Deixa eu dar um oi pro Patrick. Obrigado aí pela presença, Patrick. Fernando também, tudo bom? Ó, cara, então esse era mais ou menos o cenário político e econômico do segundo reinado. Quando a gente fala em política externa, a gente precisa falar da Guerra do Paraguai. Né? Porque a Guerra do Paraguai ela é considerada uma espécie de um marco que dividiu, inclusive, o segundo reinado. Né? Assim, o governo de Dom Pedro II era antes da Guerra do Paraguai. Após a década de 1870, o governo de Dom Pedro II começa a entrar em crise. Então, o Brasil participa da Guerra do Paraguai ao lado da Argentina e do Uruguai, combatendo o Paraguai, uma guerra que vai entre 1864 e 1870. E o exército brasileiro sagra-se como grande vitorioso. Tá? Quando eu falo grande vitorioso, eu não estou se referindo somente ao Brasil como grande vitorioso, mas ao exército como instituição mesmo. Essa foi a grande consequência que a Guerra do Paraguai trouxe para a história do Brasil. A instituição do exército
como uma instituição forte e poderosa. Quando a guerra começa, o exército brasileiro muito desacreditado. Você tem registros que falam, inclusive, que o exército do Paraguai era maior do que o exército brasileiro. Né? Assim, até porque não se contava com o exército brasileiro até esse período. Né? Havia a Guarda Nacional, né? Que era utilizada pelo governo para combater revoltas. Quando a Guerra do Paraguai começa, o exército muito desacreditado. Ao longo do conflito, ele vai passando por uma reformulação, vai recebendo investimentos, treinamentos, armamentos, principalmente da Inglaterra. Quando a Guerra do Paraguai acaba, o exército brasileiro desponta como aí o grande vitorioso. Então, os militares eles vão passar a questionar a autoridade de Dom Pedro II. Vamos falar disso daqui a pouquinho. Tem uma imagem até interessante, cara, vou ver se de repente eu consigo postar lá, e vocês, se vocês puderem, que é vocês conseguem analisar Dom Pedro II antes e depois da Guerra do Paraguai. Então você vê Dom Pedro II antes da Guerra do Paraguai, relativamente magrinho, mais jovem, barbinha preta, e depois de 1870, Dom Pedro II já mais barrigudinho, já com um aspecto mais de velho, barba branca, assim, uma figura, assim, num período de 6 anos, parece que envelheceu bastante. Cara, então esse era mais ou menos aí o panorama que a gente precisava relembrar antes da gente entrar na crise. Quando a gente fala em crise do Segundo Reinado, a gente estabelece um período, né? Ou seja, a partir da década de 1870. A única exceção é a que eu vou começar a falar agora, que é o episódio que envolve o imperador e a Igreja Católica. Mas a gente estabelece a década de 1870 como um período chave para a gente entender a crise da monarquia. Tendo como um dos fatores principais, como eu falei, a Guerra do Paraguai. Mas um período anterior, por volta de 1863, 1864, Dom Pedro II se envolveu numa questão com a Igreja Católica. A Igreja Católica, sobre a figura do Papa Pio IX, Pio IX emitiu um documento, né, que a gente chama de bula, bula papal, é um documento da Igreja, exigindo com que as igrejas católicas, né, ao redor do mundo expulsassem seus membros que faziam parte da maçonaria. A maçonaria é aquela organização histórica, né, secreta, relativamente muito discreta, até por isso que até hoje desperta aí algumas lendas e tal, mas que os seus membros lá se respeitam e se ajudam, então tem toda uma história por trás disso, e que era muito poderosa no Brasil, foi muito poderosa no Brasil até mais ou menos ali, talvez final do século XX, beleza? E no século XIX era muito poderosa, inclusive o próprio Dom Pedro II era o grão-mestre, que se fala que era o chefe da maçonaria no Brasil. Cara, então voltando ao Papa. O Papa Pio IX resolve emitir essa bula papal, obrigando com que os padres, os religiosos que faziam parte da maçonaria fossem expulsos. Beleza. Essa bula papal não foi aceita por Dom Pedro II. Por que isso? Voltando a falar lá da questão da Constituição. Um dos artigos da Constituição de 1824 era o que a gente chama de padroado e beneplácito, que ela submetia a Igreja Católica à autoridade do imperador. Então é como se eu dissesse assim, o imperador ele poderia ou não acatar as ordens do Papa aqui dentro do território brasileiro. Beleza? E durante muito tempo, né, de 1824 até 64, esses 40 anos, de boa, sem nenhum problema, nada. A questão foi que, a partir do momento em que o Papa Pio IX decreta essa bula, né, ou seja, exigindo a expulsão dos membros da Igreja Católica, daqueles que faziam parte da maçonaria, o Dom Pedro II, por ser um maçom, não acata essa ordem do Papa. Então ele fala assim, não, aqui não. Né? Eu não preciso acatar a sua ordem, quem manda no Brasil sou eu, inclusive, na questão religiosa. Porém, 2 bispos do Rio de Janeiro, um bispo de Olinda e um bispo de Belém, do Pará, acatam a ordem do Papa, ou seja, desobedecendo Dom Pedro II. Esses 2 bispos eles acabaram sendo punidos pelo imperador, beleza? Dom Pedro II manda prender esses 2 bispos, que, se eu não me engano, são condenados a trabalhos forçados e tal, e cria um mal-estar muito grande com a Igreja Católica aqui no Brasil, cria um mal-estar muito grande com o Papa, né?
O caso acaba tendo uma outra solução. Dom Pedro II, então, libera esses dois bispos, ou seja, perdoa esses dois bispos, porém não acata a ordem do Papa. Então isso cria aí um desentendimento muito grande entre a Igreja Católica aqui no Brasil e o imperador, e a figura do imperador. Né? Como se, a partir desse momento, e aí ao longo da década de 1870 e 80, a Igreja Católica passasse a enxergar na monarquia, né, um sistema de governo ainda muito atrasado. Né? É como se a Igreja Católica entendesse que a manutenção do regime monárquico significava a perda da autoridade religiosa da Igreja aqui dentro do território. Beleza? Tá? Maria Vitória, tudo bom? Tá aí, a Simone dando uma bronca no Patrick. Oi, tá prestando, Simone. O Patrick tá aí, o Patrick é gente boa. Ó, aqui. Maria Clara, tudo bom, Maria Clara? Ó, aqui, vamos lá. Maria Clara, vou dar um abraço pro pessoal lá da tua turma lá. Olha só. Então, assim, a questão religiosa, ela é a primeira dessas questões pelas quais Dom Pedro II tem um enfrentamento direto com uma instituição extremamente poderosa, cara. Oi, Juliana, tudo bom? Que é a Igreja Católica, pô. Cara, a gente costuma explicar a queda da monarquia, e aí é uma alusão que eu sempre faço, assim, em sala de aula. Você imagina uma cadeira, um trono, né? Então tá lá o imperador sentado num trono, com 4 pés. Esses 4 pés é que sustentam o imperador. Olha só, em nenhum momento, valeu, Maria? Em nenhum momento da história, aliás, em nenhum momento da história global, o governante comanda sozinho. Isso não existe. Ele está sempre sustentado por alguns setores da sociedade. Ele está sempre amparado por alguns setores sociais. Sempre, em qualquer momento. O cara não governa sozinho. Mesmo lá durante o chamado absolutismo monárquico, que a gente fala, havia uma base que sustentava a figura do rei. E aqui no Brasil não era diferente, pô. Então você tinha a figura do imperador e você tinha 4 pés, né? Ou seja, 4 setores da sociedade que mantinham Dom Pedro II, aliás, que mantinham a monarquia, que era a Igreja Católica, que era o Exército, a instituição que possui o poder das armas, e eram as elites econômicas no Brasil, os comerciantes, os cafeicultores escravistas e aqueles cafeicultores de São Paulo, que a gente vai falar deles já já. Então, o que eu estou querendo dizer? Cara, esse primeiro pé do trono, dessa cadeira, caiu. Então, a Igreja Católica passa a questionar a manutenção da monarquia, né, sob o ponto de vista de que um regime monárquico faz com que a Igreja Católica perca autoridade dentro do território brasileiro. Então, ó, saiu, esse primeiro pé foi embora. O outro pé que a gente vai falar agora, que vai abandonar a monarquia, é o Exército. Né? Como eu havia comentado com vocês agora há pouco, após a Guerra do Paraguai, o Exército brasileiro desponta como o grande responsável pela vitória. Né? São os grandes heróis que participaram e que venceram a guerra contra o autoritário Solano Lopes, que era o presidente do Paraguai. Né? Só um detalhe, o Exército brasileiro, na Guerra do Paraguai, combateu ao lado do Exército argentino, cara, cujo comandante era Bartolomeu Mitre, que era o presidente da Argentina. Se não era o presidente da Argentina na época, havia sido. Então, repare bem, o Exército argentino, de um país republicano comandado por um militar. Então, um país republicano comandado por um militar. Então, quando a Guerra do Paraguai acaba, o Exército brasileiro volta da Guerra do Paraguai, considerado o grande herói, e passa a ter alguns atritos com a figura do imperador. Né? O primeiro desses atritos que a gente costuma destacar estava relacionado a uma questão, uma tentativa do governo brasileiro na época de Dom Pedro II de mexer aí no que seria uma espécie dos fundos de pensão dos militares. Então havia uma proposta por parte do Império na época que seria responsável por mexer nos fundos de pensão. Isso desagradou muito os militares, os combatentes, que já se sentiam desprestigiados porque os salários eram extremamente baixos. Né? E isso acabou desagradando alguns militares que passaram a se manifestar publicamente contra a figura do imperador, contra as ordens,
da monarquia. Né? Aí há um debate historiográfico sobre isso, se a questão ali era especificamente Dom Pedro II ou se era uma crítica ao ministro da guerra na época. Né? O fato é que essa medida ela não vai para frente, né? essa questão de mexer nas pensões dos militares não vai adiante, porém, Dom Pedro II emite um documento oficial proibindo com que militares se manifestassem publicamente. Travou aí, gente, para vocês? A Cláudia está falando que travou aqui. Travou para mais alguém? Se alguém puder responder aí. Travou? Travou aí? Então, pessoal, deixa eu ver com o pessoal aqui do... Travou aí o pessoal do estúdio aqui? Não? Tá, já mexeu aqui. Tá bom, valeu, Lucas. Obrigado aí. Valeu, obrigado. O pessoal aqui do estúdio está avisando que... Tá, beleza, tá bom. Ó, mas vamos lá. Valeu, gente. Obrigado aí. Então é o seguinte, a questão militar, ela tem um estopim com essa tentativa de Dom Pedro II de mexer nas pensões dos militares. Né? Que a gente chama do estopim dessa questão. Uma reforma no que seria esse fundo de pensão. Cara, alguns alunos e professores da escola de guerra, da escola do militar no Brasil, que fica na Praia Vermelha até hoje, quem é do Rio de Janeiro. O pessoal que é de fora, tem uma galera de Londres também, tem pessoal de Melbourne, na Austrália. Né? Quando vocês visitarem aqui o Brasil, vale a pena conhecer lá a Praia Vermelha. Né? Então a galera ali do Colégio Militar, da Escola Militar no Rio de Janeiro, então, liderados aí por um militar chamado Sena Madureira, né, que inclusive hoje até é nome de um município no estado do Acre. Então, Sena Madureira lidera alguns desses militares que passam a fazer críticas à figura do imperador, a essa questão. Qual foi a resposta de Dom Pedro II? A proibição em que esses militares se manifestassem publicamente. O governo abandona a proposta, entretanto, né, proíbe com que os militares se manifestassem através da imprensa. Esse caso ele ganha uma grande repercussão nacional, porque o Sena Madureira, insatisfeito com a medida de Dom Pedro II, resolve prestar uma homenagem ao chamado Dragão do Mar, um jangadeiro cearense, chamado Francisco José do Nascimento, também conhecido como Dragão do Mar. A história desse cara é muito bacana, eu vou gravar um vídeo aí nos próximos dias falando um pouquinho sobre o Dragão do Mar, que é uma figura histórica que todo mundo precisa conhecer. Mas ele é um jangadeiro do Ceará que se recusou a levar escravos do navio negreiro para o solo cearense. Então os jangadeiros estavam acostumados a fazer esse transporte. E ele se recusa e lidera um movimento lá no Ceará, na qual os jangadeiros se recusam a levar essas pessoas escravizadas. Né? Assim, isso pega muito mal para o imperador, porque o Sena Madureira faz um elogio ao Dragão do Mar, ao jangadeiro do Ceará, e indiretamente ele faz uma crítica ao imperador. Né? Ou seja, ele é proibido de se manifestar publicamente sobre assuntos políticos. Beleza. Mas nada foi dito em relação a homenagear aqueles que estão aí lutando contra uma determinação da monarquia. Né? Óbvio, o Sena Madureira ele acaba sendo responsabilizado por isso e ele é obrigado a ir para o Rio Grande do Sul. Né? Então ele passa a servir lá. Beleza? O professor Tatiana está falando assim, tem muitos, cara, assim, muitos. Bom que hoje a gente consegue analisá-los com um pouco mais de calma, né? Mas essa figura é importante. Francisco José do Nascimento, chamado de Dragão do Mar, né? O Aunido de Vila Isabel, há uns anos atrás, fez um samba enredo que falava sobre o mar e citou ele. Né? Cita ele. Não esqueci, não. Mas ele cita. Um dos jangadeiros que se negava a escravidão. Então cita ele também. É uma figura interessante, eu vou gravar um vídeo aí para os próximos dias. Tá? Vale a pena conhecê-lo. Cara, uma outra situação que envolve outro militar foi o Cunha Matos também, o coronel Cunha Matos, que mais uma vez faz uma crítica ao ministro da guerra e também é responsabilizado e tal. Ele acaba sendo preso e tudo mais. O fato é que ali, a partir de 1870, e principalmente na década de 1880, os militares começam a contestar a figura do imperador. Tem um outro ponto importante também, que já para pegar o gancho no próximo assunto,
que é a questão abolicionista. O Exército Brasileiro, ele, ao longo da Guerra do Paraguai, ele contou com a participação de muitos escravizados, né? Havia lá toda a questão ligada aos voluntários da pátria e tal. Depois do alistamento obrigatório, que muitos filhos de senhores não se alistavam, mandavam escravos no seu lugar. Então o Exército Brasileiro lutou na Guerra do Paraguai com um contingente considerável de escravizados, que quando a guerra acaba, eles conseguem a alforria. Cara, o fato é que quando esses escravizados retornam para viver aqui no território brasileiro, já incorporados ao Exército, né, eles se deparam ainda com a escravidão. E tem uma charge muito famosa, eu vou colocar depois desse material que eu preparei para falar na live, que é a imagem que foi inclusive utilizada numa prova do Enem, uns anos atrás, que é uma imagem de um soldado do Exército Brasileiro, cuja legenda é: volta o negro soldado, cheio de glórias, cheio de ouro, retorna depois de ter lutado contra o autoritarismo paraguaio, retorna à sua nação para ver sua mãe ser chicoteada no tronco. Uma imagem muito forte, é uma crítica muito direta aí à questão da manutenção da escravidão. Quer dizer, esse ex-escravizado incorporado ao exército volta como herói e retoma toda aquela realidade da manutenção da escravidão, vendo então seus familiares continuar sendo tratados como escravizados. Então, o exército também passou a se apresentar como um dos responsáveis por questionar a manutenção da escravidão. Cara, vamos lá. Dos dois pés. Quem é que chegou? Sheila, tudo bom, Sheila? Diana, tudo bem? Então, daqueles 4 pés do trono que sustentavam o imperador, né? Então, a Igreja Católica rapou fora, meteu o pé. O exército também, o exército nesse momento aí um pouco dividido, né? Alguns militares ainda mais tradicionais tentavam manter uma aproximação com a monarquia. A galera mais jovem, que era essa galera da Praia Vermelha, né? Cuja figura central... Tudo bom, Sheila? Talvez... Cuja figura central era o Benjamin Constant. Essa galera mais jovem, mais nova, já favorável abertamente à proclamação de uma república. Tá? Então, esses 2 pés da cadeira separaram. O terceiro pé está ligado aos comerciantes de escravos e aos cafeicultores da região do Vale do Paraíba, que é a região aqui que pega parte do Rio de Janeiro, um pedacinho de Minas, vai em direção lá a São Paulo. Né? Talvez aí a principal elite econômica do Brasil durante uma boa parte do Segundo Reinado. Então a cafeicultura, como eu falei com vocês no início da aula, ela começa a ser introduzida aqui na região do Vale do Paraíba e tem na figura do barão do café um grande nome político. Os caras passam a controlar não só a economia, mas o debate público no legislativo. Né? Então, normalmente quando você vê alguma novela de época que fala sobre a cafeicultura, você vai ver lá a figura do barão. Né? Aliás, se vocês, quem mora aqui no Rio de Janeiro, eu tô falando quem mora aqui no Rio de Janeiro porque tem gente de fora, cara. Eu tô vendo, tem uma galera que tá de Londres aí. Hello, thanks. Fala em inglês. Então tem uma galera que, se você mora aqui no Rio de Janeiro, começa a dar uma olhada nos nomes das ruas, cara. Tem alguns ex-alunos aí da região do colégio que eu dei aula ali eu não vou falar o nome porque é o nome de um time feio, mas fica ali depois do Largo do Machado ali. Catete, Largo do Machado, a próxima estação do metrô, cujo nome a gente não costuma pronunciar para não atrair mais vibrações. Certo? Mas então, tem ali alguns nomes de ruas naquela área, região da Tijuca também. Muitas dessas ruas cujo nome é Barão. Barão de Cotegipe, aqui em Vila Isabel, que aliás é uma figura considerada desprezível pelos historiadores. Vamos falar dele daqui a pouco. Tem Barão de... Falou do Barão de Lucena, tinha um colégio. Tem o Barão de Mesquita também. Então, são essas figuras aí que vão dominar o cenário político brasileiro e econômico durante uma boa parte do Segundo Reinado, são os chamados Barões do Café. Tá? Aliás, Barão de Tapajipe, aí, Sheila, exatamente. Se pegar para ver nessas ruas, você tem lá a placa, você vai ver proprietários de terras, não sei o que. Cara, até um detalhe que eu dou, um detalhe aqui que eu falo para os alunos, eu vou falar para vocês. Você pegar nome de rua, tem o nome da rua lá, fulano de tal. E aí, normalmente, quando é nome de gente, né, de pessoas, tá escrito assim, fala, professor André Luiz, beleza? Nessas placas está escrito assim, por exemplo, tem uma rua que é a Rua Maxwell, aí está lá escrito proprietário de terras e comerciante. Rapaz,
Se o cara viveu entre os séculos XVIII e o século XIX, comercializava escravos. A grande possibilidade. Né? Esse é um debate interessante que até hoje é feito pela historiografia, que é essa homenagem a algumas pessoas que eram escravagistas, proprietárias de escravos, comerciantes de escravos na história do Brasil, que até hoje esse é um debate interessantíssimo. Como a gente vê nas ruas, pelo menos aqui do Rio de Janeiro, muitas dessas ruas homenagear proprietários de escravos e comerciantes de escravos. Então, uma dica que eu dou, chega lá na sua rua, olha lá o nome da rua, aí se tiver embaixo assim, que aparece a data de nascimento do fulano. Se tiver assim, se o cara viveu entre os séculos XVIII e meados do século XIX, mais ou menos, 16, 17, e tiver escrito assim, comerciante, tem grande chance do cara ser comerciante de escravos. Tá? Então era essa galera que dominava o cenário político e econômico brasileiro, chamados barões do café. Todos eles dependentes da mão de obra escrava. À medida em que a escravidão no Brasil ela vai sendo abolida, né? A escravidão no Brasil, só para a gente relembrar, ela foi abolida via legalista, ou seja, através de leis. Né? Isso aí, André, exatamente. Mas o André é sempre naquela parceria. Ó. Então, a abolição no Brasil ela foi feita via legalista, né? Como relatou aí o senador Nabuco. Né? Essa galera que utilizava a mão de obra escrava, que dependia da mão de obra escrava, começa a questionar a figura de Dom Pedro II. Né? Começa a entender que Dom Pedro II era uma espécie de um traidor, estava traindo a galera e tudo mais. Cara, professor Mourão de História aí também, tudo bom? Beleza? Obrigado aí pela presença. Cara, então, o que é interessante a gente falar de tudo isso? A gente costuma trabalhar a abolição da escravidão do ponto de vista dessas leis, né? Assim, muitas vezes desprezando os atores principais, que eram os escravizados, que resistiam à escravidão desde o início, pô. Né? Desde o início. Fugas, formação de quilombos e tudo mais. Mas dentro dessa questão legalista, né, dessas leis, valeu, professor. Um abraço, professor Porto Velho de Rondônia, professor lá de Rondônia. Valeu, obrigado pela presença aí, um abraço para todos. Então, assim, quando a gente trabalha essa questão da via legalista, a gente começa falando da Lei Eusébio de Queiroz, que é de 1850, que acaba com o comércio internacional de escravos. E a gente se esquece que 20 anos antes já havia sido feita uma lei, por Dom Pedro I, que proibiu o comércio de escravos, o comércio internacional de escravos. Mas que em 1831, Dom Pedro II assina essa lei, mas essa lei ela não pegou. Né? O Brasil tem dessas coisas. Né? Às vezes a lei não pega no Brasil. Não pegou a lei. Né? Então poucas pessoas não respeitaram. Então a gente costuma falar dessa questão, dessa legislação abolicionista a partir de 1850. Se esquece que em 1831 já havia uma lei que proibiu o comércio internacional de escravos, mas que não pega. Beleza? É justamente essa lei de 1831, e aí eu preciso só relatar isso, que foi através dessa lei de 1831 que uma outra figura histórica muito importante, mas muito importante mesmo, né, conseguiu, através da justiça, libertar aí uma pá de escravos, mais de 500 escravos. O cara consegue, através da justiça, libertar uma quantidade enorme de escravizados, né, que é uma figura importante, né, e que se transforma, então, num grande nome do abolicionismo brasileiro, mas que não chega a ver a abolição da escravidão, beleza? Que foi o Luiz Gama. Né? O Luiz Gama é uma figura que todo mundo deveria conhecer. Esse cara, sim, homenageado com nomes de ruas, nomes de praça, nome de cidade e tudo mais também. Que é uma figura muito importante, mas que durante muito tempo ficou esquecida. Pô, foi escravizado, vendido como escravo pelo próprio pai, alfabetizado lá aos 17, 18 anos, um cara autodidata que consegue lá receber, entre aspas, né, o título de advogado e que consegue na justiça libertar mais de 500 escravizados. Cara, então, Catarina, tudo bom, Catarina? Ó, então, voltamos a 1850. 1850 você tem, então, a chamada Lei Eusébio de Queiroz. A Lei Eusébio de Queiroz, exatamente a professora Tatiana está falando. O Luiz Gama é uma figura importantíssima, né? Assim, um dos grandes responsáveis pela abolição da escravidão no Brasil, mas que acaba falecendo antes da Lei Áurea. Em 1850 você tem essa lei que proíbe a comercialização, comércio internacional de escravos. É um golpe muito forte
nestes comerciantes e nos cafeicultores do Vale do Paraíba. Né? Quando você limita, ou você proíbe, perdão, a entrada de escravizados no território brasileiro, a dependência da mão de obra escrava ela fica um pouco mais limitada. Alguns historiadores classificam essa uma das questões, das questões também ligada ao incentivo à vinda de imigrantes no território brasileiro. Tá bom? Mas aí, a partir daí, né, a escravidão ela passa a ser abolida via legalista, como a gente costuma dizer. 1850, Lei Eusébio de Queiroz. E no dia 28 de setembro de 1871, a Lei do Ventre Livre. Né? Essa data, inclusive, 28 de setembro, que é em homenagem, é o nome da principal rua do bairro de Vila Isabel. Vila Isabel é Avenida Boulevard, Boulevard é avenida em francês, eu falo francês, tá? Boulevard 28 de setembro. Então é uma homenagem à Lei do Ventre Livre, né? que liberta assim, os escravos nascidos a partir daquela data, porém, tem um asterisco, sabe o asteriscozinho? Sabe aquele asteriscozinho na lei? Que letrias miúdas, né? Essa criança ela deveria ficar sob a tutela da sua mãe e, consequentemente, sob a tutela do seu senhor até completar a maioridade. Então, esse asterisco na lei que acabou favorecendo os próprios donos de escravos. Né? A lei é a Avenida 28 de Setembro de Vila Isabel, que é chamada a principal avenida do bairro, que é onde acontece aí os desfiles da Unidos de Vila Isabel. Estava acontecendo às quintas-feiras agora não sei como é que tá. Mas vamos lá. Cara, então você tem, em 1871, essa lei, você tem, alguns anos depois, uma outra lei, que aí, essa considerada uma piada na época já, uma piada de mau gosto, que foi a Lei Saraiva-Cotegipe. Só um detalhe, a Lei do Ventre Livre, o nome dela é Lei Rio Branco, tá? Conhecida como a Lei do Ventre Livre. A Lei do Sexagenário, que é a Lei Saraiva-Cotegipe. Por que é uma piada de mau gosto? Porque ela libertava os escravos com mais de 60 anos, indenizando, então, o senhor de escravos. Cara, a média de vida de um escravo girava em torno dos 40 anos. Então, se porventura o escravizado tinha 60 anos, ele já não era mais uma mão de obra ativa para o seu senhor há algum tempo. Né? Muitos desses doentes e tudo mais. Então, na época em que isso foi feito, a Revista Ilustrada, que foi uma das revistas que até hoje ela é uma revista muito utilizada por professores de história, fez uma crítica em relação a isso, que era uma imagem interessante, vou ver se eu coloco também depois. Era um escravizado rompendo, um senhor, né, rompendo as correntes e indo em direção ao negócio que fala, hein, assim, ao túmulo, não, ao buraco lá, para ser enterrado, ou seja, a cova. Obrigado, pessoal da produção, obrigado. A cova. Ou seja, o cara deixa de ser escravizado e vai em direção à morte. Simone, esse filme é maneiro mesmo. Filme maneiro. E eu acho que tem uma peça de teatro também. Tem uma peça de teatro também, com o mesmo nome. Juan, fala Juan. Obrigado aí pela presença. Cara, então, a Lei de Sexagenário já na época considerada uma grande piada. Beleza? E aí, finalmente, você tem lá, em 1888, no dia 13 de maio, a decretação da Lei Áurea. Né? Só uma curiosidade. É muito comum a gente achar que a princesa Isabel, que na época era a regente do Brasil, o Dom Pedro II estava viajando. O Dom Pedro II já estava doente há algum tempo, cara. Então ele estava se tratando aí já na Europa. Nesse período ele estava viajando. A princesa Isabel era a comandante na época. Às vezes é muito comum a gente achar que a princesa Isabel pegou e canetou, assinou a Lei Áurea, ela por conta própria. Né? Só que a Lei Áurea não foi fruto de uma votação. Ela passou pelo Legislativo. Ela passou pela Câmara de Deputados e pelo Senado. Votação recorde, né? Assim, sei lá, dia 3 de maio, ela colocou no dia 5, o negócio aprovou, no dia 7 voltou, dia 13 ela sancionou. Né? Mas só uma curiosidade aí, antes da princesa Isabel assinar a Lei Áurea, ela passa por uma votação. E é dentro dessa votação, fala João Vitor, Robson e Fábio, tudo bom? É dessa votação que surge aquela figura que eu falei agora há pouco com vocês, do Barão de Cotegipe. Né, figura considerada relativamente desprezível aí por alguns historiadores. Porque tem uma história que não se sabe se é verdadeira ou não, mas tem uma história que dizem que ele foi o único parlamentar a votar contra a Lei Áurea. Entendeu? Que ele teria sido o único a votar contra a Lei Áurea.
essa história, eu já pesquisei, alguns historiadores falam que não foi o único, mas foi um deles, né? Outros dizem que ele foi o único realmente a votar pela aprovação, contra a aprovação da Lei Áurea. Né? O fato é que no dia 13 de maio de 1888, a escravidão é abolida no Brasil. Isso foi considerado uma espécie de uma traição aí para os cafeicultores do Vale do Paraíba e para os escravistas, cara. Extremamente insatisfeitos com a figura do imperador, considerando, então, uma espécie de uma traição por parte da monarquia. Essa galera são esses proprietários de escravos, ex-proprietários de escravos, que fazem parte de um conceito na história que a gente chama dos republicanos de última hora. Então, quem eram esses republicanos de última hora? Era essa galera, né, principalmente os cafeicultores, que utilizava mão de obra escrava e que que acharam que a abolição da escravidão foi uma traição por parte da monarquia. Então, é como se essa galera entendesse ali que Dom Pedro II era um traidor. Então, eles passaram, então, a apoiar a proclamação da República no Brasil. Então, são chamados republicanos de última hora. Tá? Então, veja bem, Dom Pedro II já havia perdido o apoio da Igreja Católica, saiu, o exército saiu, e os cafeicultores do Vale do Paraíba, os comerciantes de escravos, também deixam de apoiar a monarquia. Então, esse pezinho que sobrou aí é o que a gente chama da questão republicana, que fazia referência aos cafeicultores de São Paulo, né, os cafeicultores do Oeste Paulista, uma camada média urbana que surgiu em São Paulo já, né, que contestava a monarquia, associando o regime monárquico a um sistema de governo obsoleto, atrasado. Não é à toa, né, que em 1870 você tem a fundação de um jornal. O jornal era a República. Pô. Você tem um manifesto republicano, em 1870, que passa a defender abertamente a proclamação de uma república. E no ano seguinte você tem a fundação do Partido Republicano, de um jornal chamado República, e depois a fundação do Partido Republicano Paulista. Beleza? Cara. Então, assim, Dom Pedro II passa a perder, depois da década de 1870, a base que o sustentava no poder, aquilo que o mantinha no poder. Ele não tinha mais o apoio da Igreja Católica, já não tinha mais o apoio do Exército, não tinha o apoio das elites agrárias. Tá? O resultado disso, a gente vê, então, no dia 15 de novembro de 1889, né, que é a proclamação da República. Cara, já sem apoio, já velho, inclusive, né, assim, velho do ponto de vista doente, realmente, muito cansado, Dom Pedro II, então não tem como resistir. Né? Então, assim, no dia 15 de novembro de 1889, a cadeira caiu, como o professor falou, exatamente, Pedrinho ficou sozinho. Né? Tem uma versão interessante, né, que fala dessa questão da proclamação da República. Né? Assim, a historiografia trata a proclamação como um golpe. Né? O que é um golpe? Você tinha um governo institucionalizado, né? Assim, você tinha um governo constitucional ali, e os setores da sociedade, descontentes com esse governo, articulam a retirada desse governante e assumem, então, uma nova pessoa. Isso que a gente chama de golpe. Né? Como eu falei com vocês no início da live, a história do Brasil é repleta de golpes. A história do Brasil é repleta de golpes. A gente tem uma tradição violenta, autoritária na política. Então, a proclamação da República é apenas mais um desses episódios. Né? Que dizem, então, que esses setores descontentes passaram a articular o fim do sistema monárquico. E tem um último detalhezinho, cara, para a gente encerrar, que foi o último baile do Império, né, que é um baile que aconteceu no dia 9 de novembro de 1889, na Ilha Fiscal, que fica aqui no Rio de Janeiro. O pessoal que não é do Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro tem um lugar chamado Ilha Fiscal, fica ali perto da Praça 15, ali na Praça Mauá, que é aberta à visitação, inclusive. Quem mora aqui e nunca foi, vale a pena. Né? Vale a pena. Você visita lá o Centro Cultural da Marinha, vê o navio, vai no submarino e tal, aí faz o passeio e vai para a Ilha Fiscal. Cara, no dia 9 de novembro de 1889, foi organizado um grande baile, uma festa. Uma festa regada tudo do bom e do melhor, tudo com dinheiro público, de passagem. Né? Não sei quantas marcas de vinho, champanhe, uísque, bebida, Red Bull, energético, ousadia, corote, tudo que vocês podem imaginar da melhor qualidade. Né?
organizado, então, um baile que, ao mesmo tempo, faria uma homenagem a uma embarcação chilena, né, aos oficiais da embarcação chilena, ao Almirante Cochrane, e comemoraria também aí as bodas da princesa Isabel com o Conde Deu. Por trás desse discurso de homenagens, o que se fala é que o 9 de novembro, nesse baile da monarquia, foi uma tentativa do governo, do imperador, do Império Brasileiro, de demonstrar poder. Então, como é que você demonstra para os críticos que você está bem? Tu faz uma festa, pô. Né? Enregada tudo do bom e do melhor. Comida da mais alta qualidade, comida japonesa, carne daquele Angus, aquele boi japonês lá que recebe massagem, escuta música clássica. Não, mentira, não tinha isso. Mas tudo do bom e do melhor na época. Né? Convida lá uma galerinha mais próxima, aí, em torno de 2.000 pessoas, e faz um grande churrascão ali na Ilha Fiscal para dizer para a galera, ó, tamo bem, posta as fotos do Insta, tava aqui curtindo, o dia tá lindo, abençoado, sabe? E fala que tá tudo bem. E tem 2 detalhes interessantes nesse baile da Ilha Fiscal. A primeira foi uma tentativa de roubo do peru. Né? Carne do peru. Eles vão servir peru. Né? Só que o ministro das Relações Exteriores do Brasil, na época, ficou meio preocupado que a comitiva do Peru, o país, se sentisse desprestigiada, no sentido assim, caramba, os caras estão servindo carne de peru para nós, somos do Peru. Uma dessas loucuras aí que a política brasileira tem. Então, assim, o ministro do Exterior, na época, achou que a comitiva do Peru poderia se sentir ofendida com isso. É exatamente isso. Ô, professor, a história é essa mesmo. Então, eles escondem o peru. Esconde o peru, bota o peru lá no sótão. Qual é a curiosidade? Sabendo que a carne do peru estava escondida, algumas pessoas tentaram roubar a carne do peru. Né? Mas não conseguem, eles acabaram sendo presos, né? E a carne do peru não foi servida. Então esse é o detalhe. O outro detalhe interessante, lembrei de mais um agora, o outro detalhe interessante foi que uma festa com cerca de 2.000 convidados, né? Pelo menos acredita-se que tenham sido emitidos cerca de 2.000 convites, num local em que só tinha um banheiro. Assim, mas imagina 2.000 pessoas num local que só tinha um banheiro. Óbvio, a família real se apoderou ali do espaço e sobrou para a população a Baía de Guanabara. Tá? Pois bem. Isso a Globo não mostra. Isso aí a Globo não mostra. Outra curiosidade foi que Dom Pedro II, ao entrar no salão, teria tropeçado. Né? Tropeçou, olhou para os convidados e falou o seguinte: o imperador tropeça, mas a monarquia não cai. Então, essa frase é real mesmo, as pessoas relataram isso, né? Que Dom Pedro II, então, teria olhado para os convidados e falado: o imperador tropeçou, mas a monarquia não caiu. Mal sabia ele que 6 dias depois a monarquia seria abolida. Então, assim, como uma última tentativa de demonstração de força, foi organizada aí o baile da Ilha Fiscal. E no dia 15 de novembro, para a gente encerrar a nossa live de hoje, a gente tem o episódio que a gente chama do golpe da proclamação da República. Né? Setores do Exército Brasileiro, liderados por Marechal Deodoro da Fonseca, marcharam então pelas ruas do centro da cidade, anunciando que a República havia sido proclamada. Cara, tem uma disputa historiográfica sobre esse episódio que é até bem interessante. Tem uma versão que fala, na verdade, Renzo, claro que eu lembro de tu, Renzo, meu aluno lá do Vênus, né, que gente boa. Um abraço para todo mundo lá. Valeu. Aí, Moutinho, beleza? Exatamente. Aí que o cara se deu mal. Então, existe uma disputa historiográfica aí entre dessa questão da proclamação da República. Alguns falam que esse golpe foi articulado aí por setores das Forças Armadas, do Exército, né, sob liderança de Deodoro da Fonseca. Outros vão falar que não, que na verdade o objetivo de Deodoro da Fonseca era somente retirar o Visconde de Ouro Preto, que era o ministro da guerra na época, né? Mas que ele acabou sendo, entre aspas, forçado a anunciar a proclamação da República, quando teriam dito para ele, de forma maldosa e mentirosa, né, que o Dom Pedro II iria nomear um arquirrival de Marechal Deodoro da Fonseca, que era um empresário, não, um cara ligado à área de jornais, chamado Gaspar Silveira Martins. Então, reza a lenda aí, tem essa história, que Marechal Deodoro da Fonseca ficou pistola com a possível nomeação do Gaspar Silveira Martins, o que era uma mentira, se eu não me engano, era uma mentira, não é?
mas que então ele falou assim, então avisa todo mundo que a República foi proclamada, eu tô pistola com o imperador. Aí, quem era Gaspar Silveira Martins? Então era um cara do Rio Grande do Sul, muito conhecido no Rio Grande do Sul, desde a época em que o Deodoro da Fonseca viveu lá, e que dizem a história que era um rival de Deodoro da Fonseca, não só do ponto de vista político, mas do ponto de vista amoroso, né? Porque tem uma história que o Gaspar Silveira Martins teria dado uns pega numa moça, numa mulher, tal, que era a mulher que o Deodoro da Fonseca queria ter alguma coisa, mas ela prefere o Gaspar Silveira, então o Deodoro teria ficado pistola com ele e tudo mais. E quando ele é avisado, e sabe que de forma mentirosa, né, que ele iria assumir o ministério, o Deodoro então fica irritado, fala assim, então proclama a República. É óbvio que isso é uma versão muito resumida, né, assim, é quase como uma anedota, de uma situação que provavelmente acontecia, né, aconteceria, ou melhor. Já estava tudo muito bem articulado por alguns setores da sociedade, que a monarquia não combinante, que o Brasil deveria, então, ingressar num novo sistema de governo, que a monarquia seria um sistema velho, obsoleto e tudo mais. Então, no dia 15 de novembro, militares marcham pelas ruas do centro do Rio de Janeiro, né, e anunciam, então, a proclamação da República. Para a gente encerrar agora, eu prometo que é para encerrar, tem uma frase muito famosa de um jornalista na época, o Aristide Lobo, que se referiu ao episódio da proclamação da República da seguinte maneira, eu vou ler para vocês aqui. O povo assistiu aquilo bestializado, atônito, surpreso, sem conhecer o que significava. Muitos acreditavam, sinceramente, estar vendo uma parada, no sentido de parada militar. Essa frase do Aristide Lobo se refere à ausência da população no processo da proclamação da República. Então, mais uma vez, a população fica de fora desse episódio importante da história do Brasil. Já não havia participado na independência, agora, então, também não participa da proclamação da República. Esse é mais um outro argumento que a historiografia tem para se referir a esse episódio como um golpe, né? Ou seja, um golpe articulado por setores descontentes. Beleza? Tá? Ó, finalizando aqui, então, a nossa live, eu vou disponibilizar lá aqui no meu perfil algumas imagens, né, alguns conteúdos que eu preparei para fazer essa live hoje. Eu queria agradecer muito a presença de vocês e pedir, se vocês puderem compartilhar, eu vou colocar essa live depois lá, vai estar no feed. Então, pedir para vocês curtirem, para vocês compartilharem. Como eu falei no início da live, assim, ano que vem, eu quero ser rico e para isso eu conto com a ajuda de vocês. Porque eu sozinho, eu acho que eu não tenho condições. Então, eu vou pedir essa ajuda de vocês para vocês compartilharem e me ajudar a ano que vem ficar rico. Pode ser? Olha que eu tô jogando para o ano que vem. Esse ano, acho que já não dá mais. Tá bom? Mais uma vez, um grande beijo aí, um grande abraço. Deixa eu responder aqui a pergunta do Samuel. A importância da criação do Partido para mostrar. Então, Samuel, olha só. O Partido Republicano Paulista, ele era composto pela elite econômica do Brasil na época. Então, assim, eram os cafeicultores que se apresentavam como os cafeicultores mais modernos, que tinham nos Estados Unidos um grande modelo de sistema de governo. Entendeu? Então, a criação do Partido Republicano Paulista, naquele contexto dos anos de 1870, 1873, em Itu, em São Paulo, o Partido Republicano Paulista passa a se apresentar como uma instituição, como um poder que buscava levar o Brasil para o que seria a modernidade. Beleza? Então, eles representavam na época a elite econômica. Falou? Tudo bem? Aí, Catarina, quer ser rica também, Catarina? Então me ajuda. Catarina, você tem que me ajudar a te ajudar. Quem quer rir tem que fazer rir. Então, assim, como eu não vou conseguir ficar rico por méritos meus, eu vou contar com a ajuda de vocês. Tá bom? Valeu, Lucas. Forte abraço. Tchau, Silvia. Agora, só para fechar mesmo, para finalizar, eu prometo. Eu não tenho ainda patrocinador, mas se você quiser patrocinar as próximas lives e se quiser ajudar aqui o canal, é só entrar em contato comigo aí, porque eu aceito patrocínio, tá bom? Obrigado, gente. Mais uma vez, muito obrigado aí pela participação. Sheila, valeu, valeu, valeu. Professor Sintra aí, que é o professor de geografia que eu sigo no Instagram também. Perfil bem bacana, professor Sintra Alisson, professor de geografia, bacana também. E queria agradecer aí
a presença de vocês mais uma vez. Essa live ela vai ficar lá no meu feed, tá bom? Então, mais uma vez, um grande beijo. Muito obrigado. Até mais aí. E se quiser patrocinar aí, é só avisar que você pode mandar para cá, negócio de comida, pode mandar comida, roupa, eu visto as camisas que vocês quiserem, como também, é só mandar, tá bom? Grande abraço, gente. Uma boa noite para vocês aí, um bom descanso. Até mais.